Fechado é um livro, mas aberto é mais que um livro. Aberto é a boca de Deus falando conosco. Abra sua Bíblia no livro de Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Tem alguém perto de você sem Bíblia? Compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa. Nós vamos ler por enquanto os versos 56 em diante. A partir do verso 56. Todos acharam? Acompanhemos então. O
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus aplique aos nossos corações esta maravilhosa palavra nesta noite. Convido a todos para orarmos ao Senhor. Oremos. Ó Deus querido, nosso Pai eterno, louvado, engrandecido seja o teu nome por mais esta maravilhosa noite, onde pessoas de diversas partes da nossa cidade, de outros locais vieram, e aqui nos congregamos, Pai, para ouvir, para oferecer a nossa vida como um sacrifício, uma oferta ao Senhor. Viemos aqui, Pai, para sermos ensinados pela Tua palavra, e por isso, ó Deus, no nome de Jesus, primeiro me santifico, me coloco à Tua disposição, te implorando misericórdia, e te suplico, ó Deus, que a Tua palavra nesta noite esteja livre para cumprir aquilo que apraz ao Teu coração. Leva-nos, ó Deus, aos Teus pastos verdejantes e às Tuas águas tranquilas, pois oramos no Teu nome, oramos para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, quando nós pensamos neste texto, 1 Coríntios 15, 58, que é um texto muito conhecido, que muitos poderiam recitar de cor: firme, constante e resgatando outros. Este é o nosso tema para 2018 e é um tema para cada dia das nossas vidas. Pretendemos dividir este tema em três ocasiões, três oportunidades diferentes, e nesta noite queremos pensar na primeira parte, do firme. Quando nós olhamos o texto, começa portanto, meus amados irmãos. Esta palavra portanto é uma conjunção conclusiva. Portanto quer dizer, diante de tudo que eu acabei de falar para vocês, desde o versículo 1, o apóstolo Paulo está nesse capítulo 15 falando sobre a ressurreição, falando sobre o juízo final, falando sobre a volta de Cristo. Por isso, quando ele diz portanto, ele está fazendo uma ligação entre a teologia, entre a doutrina e a prática de cada cristão. Firme tem a ver com a doutrina, aquilo que eu creio. Constante, aquilo que eu pratico. E aí ele diz, portanto, meus amados irmãos. São palavras de aconchego, palavras de alguém que tem relacionamento, alguém que ama, alguém que se importa. São expressões do coração. E o apóstolo está dizendo, portanto, meus amados irmãos, manifestem, mostrem, já que vocês sabem de tudo isso, mostrem firmeza, constância e abundância. Estas três palavras são, na verdade, três marcas do caráter de um cristão, três marcas de uma pessoa que crê na ressurreição de Cristo. Se você crê que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, que Cristo voltará, que você vai ressuscitar, que você vai comparecer diante de Deus, você precisa firmeza, constância e abundância.
porque esta é a marca de alguém que crê no Senhor. Bem, o primeiro imperativo, a primeira ordem é: sede firmes. Devemos ser firmes. A expressão aí, entrai-os, o que está firmado, imóvel. Nos meus tempos de menino e de adolescente, quando íamos fazer uma cerca para dividir partes da fazenda, do espaço para os animais, primeiro se colocava um morão, e era daquele morão que se puxavam os arames, ia se colocando as estacas, mas tinha que ter um morão. Ou seja, estamos falando de alguém que tem convicção, alguém que é firme, que não fica mudando de opinião, de entendimento, de interpretação, de crença a todo instante. Quando pensamos em ser firmes, ser firme é 5 coisas. Leiam comigo. Ser firme é, primeiro, ser forte, estar fixo, ser inabalável, suportar o peso, não se curvar. Quando nós pensamos em uma pessoa firme, estamos dizendo firmes são aqueles primeiro que tem um propósito, aquele que toma uma decisão e que leva essa decisão até o final, alguém que tem um propósito e não volta atrás, como diz a palavra, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, o que, igreja? Não é apto para o reino de Deus. Firmes são aqueles que, tendo recebido uma visão, estão dispostos a gastar sua vida, os seus recursos, estão dispostos a se deixar gastar até que aquela visão, aquele objetivo, aquele propósito seja alcançado. Portanto, irmãos, quando estamos falando em ser firmes, estamos falando que firme é alguém que, em primeiro lugar, crê. Estamos falando da doutrina, firme naquilo que creio. Segundo, firme na decisão que eu tomo diante desta crença. Por exemplo, quando George Miller se converteu a Cristo, mudou-se da Alemanha para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu gastarei a minha vida para a glória de Deus. Os que conhecem a história de George Miller sabem que ele levou a decisão até o final. Ou então, como mais conhecido, o nosso irmão Daniel, que logo no início da sua vida, ainda adolescente, ele tomou uma decisão. A decisão de não se contaminar com os manjares do rei. Portanto, ser firme tem a ver com aquilo que eu creio, a decisão que eu tomo e a atitude. Não só eu decido fazer, mas fazer o que decidiu, tomar a atitude. Agora, irmãos, ser firme em quê? E aí eu peço que vocês mantenham a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 15, porque o apóstolo está dizendo no que devemos ser firmes. Devemos ser firmes em quê? Devemos ser firmes na crença da ressurreição. Porque a ressurreição, a doutrina da ressurreição, é a doutrina central da fé cristã. Meus irmãos, embora a ressurreição seja um tema central da fé cristã, é também um tema repulsivo aos olhos das religiões do mundo, muito especialmente da cultura grega daquela época. Os irmãos se lembram, por exemplo, quando Paulo chegou em Atenas, ele falou do Deus Criador, do Deus Provedor, falou que Deus não aceita idolatria, falou que o Deus um dia vai pedir juízo, vai trazer todos ao juízo, até que ele falou sobre a ressurreição.
E quando ele falou em ressurreição, em Atos 17:32, diz que as pessoas se dividiram em 3 grupos. Uns escarneciam, outros disseram: acerca disso te ouviremos outra vez. Duvidaram, e outros creram. Os irmãos se lembram também, devem se lembrar, quando Paulo estava sendo preso lá em Jerusalém, o Sinédrio se reuniu, e o Sinédrio então estava ali julgando Paulo. Mas Paulo, sabendo que o Sinédrio era composto de fariseus e de saduceus eram materialistas, não criam na ressurreição. Então Paulo disse: irmãos, eu sou judeu de judeus, fariseu de fariseu. Eu estou sendo julgado aqui porque eu creio e prego a ressurreição. Quando Paulo disse isso, o auditório, o sinédrio se dividiu. Houve ali uma celeuma, uma confusão, e os fariseus ficaram do lado de Paulo. Paulo então usou uma estratégia no seu momento ali do julgamento. Portanto, queridos irmãos, a ressurreição é a doutrina central da fé cristã. E Paulo usou este capítulo 15, que é considerado o capítulo da ressurreição, exatamente para dizer em que é que nós devemos crer. E se nós cremos nisto, precisamos então ser firmes, constantes e abundantes. O que é que nós devemos crer? Na ressurreição. Leiam comigo o verso 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E então ele diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Portanto, quando pensamos nesta doutrina da ressurreição, porque Paulo está escrevendo e orientando aqueles irmãos e orientando a todos nós? Por quê? Porque os irmãos da igreja de Corinto estavam deixando a teologia cristã, que cria na ressurreição, para crer na filosofia humanista, que cria a alma é boa, a alma é evoluída, o espírito é bom, mas a carne é ruim, a carne é matéria, a carne não presta. Os irmãos sabem que a maioria das denominações desprezam a doutrina da ressurreição. Grande parte das religiões do mundo creem na reencarnação, que é uma doutrina diabólica, anticristã, herética. Porque desta doutrina da reencarnação, ninguém é responsável diante de Deus. Ninguém vai ressuscitar. A pessoa fica no eterno, indo e vindo, indo e vindo. Qual a diferença da ressurreição para a reencarnação? A reencarnação diz, é uma pessoa que já viveu, que volta em um novo corpo. A ressurreição diz, é uma pessoa que já viveu, e esta pessoa volta para o seu corpo de origem. Portanto, quando pensamos na ressurreição de Cristo, aqui nesse capítulo 15, Paulo, de uma forma homilética, divide em 3 tempos. No passado, a ressurreição é um fato histórico, aconteceu, versos 1 ao 11. No presente, a ressurreição é uma doutrina de fé, é o que eu creio, versos 12 ao 19. E no futuro, a ressurreição é uma esperança bendita, é algo que nós aguardamos, versos 20 ao 57. Portanto, sabendo disso, diz Paulo, precisamos ser firmes, constantes e abundantes. Bem, esta é uma forma homilética de interpretar este texto. Mas nesta noite eu quero convidar vocês para olharem aí o texto de 1 Coríntios 15 e responder as 5 perguntas que faz este texto. Quais são as 5 perguntas? A primeira pergunta é a seguinte: os mortos ressuscitam? Sim ou não? O que é que vai ressuscitar? É o corpo
ou é o espírito da pessoa? O que vai ressuscitar? É o corpo ou o espírito, igreja? O corpo. Quantos acham que é o corpo? Quantos acham que é o espírito? Vários. Quantos não acham nada? Irmãos, o corpo nunca morre. O espírito nunca morre. O espírito está vivo. Morte é separação entre o espírito vivo e o corpo. Portanto, ressurreição trata-se da ressurreição do corpo. A igreja de Corinto estava voltando, estava na apostasia, estava deixando de crer no que a Bíblia diz para crer no que a filosofia diz. O que é filosofia? Filosofia é um homem cego dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que não estava lá. Filosofia é ensinar aquilo que todo mundo já sabe com outras palavras que ninguém entende. Os mortos vão ressuscitar? Sim, diz Paulo, sim. Vão ressuscitar por 3 motivos. Primeiro, o nosso Cristo não é um Cristo morto, diferente das outras religiões, em que Maomé, Buda, Krishna e tantos outros estão mortos. O cristianismo é a religião do duplo vazio. O nosso Cristo está vivo e não morto. Segundo, as Escrituras já prediziam, olha o texto, versos 3 e 4. As Escrituras já prediziam, ou seja, ele morreu, ele ressuscitou, segundo as Escrituras. E terceiro, este Cristo ressuscitado se apresentou por muitas vezes a muitas pessoas. Dê uma olhada aí no versículo 5 em diante. E apareceu a Cefas, quer dizer, a Pedro. Depois apareceu aos 12 apóstolos. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive. É verdade que alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, irmão de Jesus, o próprio irmão. E depois apareceu a mim. Eu também vi. Então Paulo está dizendo, sim, há ressurreição de mortos e o nosso Jesus ressuscitou. Então, irmãos, este é o resumo do Evangelho. Como é que se resume o Evangelho? Versículos 3 e 4. Vamos dizer juntos comigo? O Evangelho se resume da seguinte forma. Primeiro, Cristo morreu. Segundo, Cristo foi sepultado. E terceiro, Cristo ressuscitou. Então o apóstolo está dizendo, você precisa crer que o seu Cristo não é um Cristo morto. A segunda pergunta: é possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição de mortos? Porque muitos dizem assim, não, eu creio que Cristo ressuscitou, mas que eu vou ressuscitar, para mim, morreu, acabou. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se você não acredita na ressurreição de mortos, então você está perdido, você está numa situação muito difícil. E ele então usa os versículos para dizer 7 coisas. Em primeiro lugar, se Cristo não ressuscitou, você está perdido. Versículos 13 ao 16, dê uma olhada aí. Versículo 13 e o 16, olha o 13. Mas se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou.
Verso 16, ele repete a mesma coisa. Se não tem ressurreição, Cristo não ressuscitou. Se não tem ressurreição, Cristo ainda está morto. Um Salvador morto pode salvar, irmãos? Terceiro, seria vã a nossa pregação. Para que nós iríamos pregar se ele não ressuscitou? Não tem esperança. Quarto, seríamos falsas testemunhas, porque estamos dizendo que Deus fez algo que Deus não fez. Seríamos falsas testemunhas. Quinto, estaríamos no pecado ainda, porque o sacrifício não teria valido a pena. Porque o que respalda o sacrifício vicário de Cristo é o fato dele ter ressuscitado. Porque morrer, todo mundo morre. Morrer, muitos morreram. O diferencial é a ressurreição. Outra coisa, os que já morreram, os nossos familiares e parentes, não teriam esperança. Se Jesus não ressuscitou, se não existe ressurreição, quem morreu está perdido para sempre. E aí nós seríamos, verso 19, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, os hedonistas estariam certos, tinham razão. É comer, beber e morrer, para que se preocupar? Por que vir para a igreja? Por que entregar o dízimo? Por que perdoar os outros? Por que viver para Deus? Se você pode fazer o que quiser sem compromisso com Deus, já que não vai ter eternidade, que não tem ressurreição, que não tem juízo final. Mas aí no verso 20 ele dá aquela palavra conclusiva: mas Cristo, o quê? Ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou. Queridos irmãos, nós precisamos saber no que e em quem nós cremos. Cristo ressuscitou. Aí vamos para a terceira pergunta: como os mortos ressuscitam? Isto era algo abominável, incompreensível na mentalidade grega. Como que um corpo vai voltar a existir? Então Paulo, de uma forma pedagógica, de uma forma criativa, com uma explicação lógica, um argumento inteligível, ele usa 3 figuras para dizer como vai ser a ressurreição dos mortos. Veja quais são. Primeiro, é como a semente que um lavrador joga no campo. Semeia-se o caroço de feijão e nasce um pé de feijão. É difícil compreender isso, irmã Laide? É difícil compreender? Paulo está usando uma linguagem que uma criança pode entender. Ele está dizendo: olha, semeia-se a semente de feijão e nasce um pé. O pé de feijão se parece com o caroço de feijão? Não se parece. Da mesma forma, nós teremos um novo corpo diferente. A segunda ilustração é: bem, vocês sepultam, vocês cremam as pessoas. O corpo humano é uma semente lançada. Fala para a pessoa do seu lado aí: o corpo humano é uma semente lançada. O corpo humano não é morreu e acabou. O corpo humano é uma dádiva de Deus para nós. Por isso diz a Bíblia que o corpo é o templo do Espírito Santo, que eu não devo contaminar este corpo com a prostituição, com as drogas, com as bebidas, não devo blasfemar, não devo trazer ferimento, porque o corpo é uma dádiva de Deus. Então ele está dizendo: é o seguinte, você semeia o corpo
E ele vai ressuscitar. De que forma? Você semeia em corrupção. Eu me lembro há quase 15 anos, quando cheguei aqui, conheci o irmão Reginaldo, cabeleira toda preta, um jovem atleta correndo por aí. Hoje, depois de 15 anos, está ainda em forma. Mas o fato, irmãos, é que passam-se 10, 15, 20, 30 anos e a gente vai percebendo que a cabeleira, quando não cai, embranquece, que as pernas começam a tremer, os dentes começam a cair, e esse corpo vai se destruindo, se corrompendo. Então semeia-se um corpo corruptível e vai ressuscitar um corpo incorruptível. Um corpo em desonra e ressuscitará em glória. Um corpo em fraqueza ressuscitará em poder. Um corpo natural, humano, e ressuscitará um corpo espiritual. Além disso, precisamos saber que este corpo ressuscitado será superior ao corpo que temos hoje. O corpo que temos hoje se destrói. O corpo que receberemos será um corpo imortal, imperecível, livre do cansaço, livre da dor. Irmãos, o novo corpo que receberemos, os seres humanos, eu pergunto, só os crentes receberão este novo corpo, ou todas as pessoas da terra receberão o novo corpo? Todos ressuscitarão. Qual é a diferença? João 5:29. Os que estão no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, queridos irmãos, a ressurreição dos mortos pode ser ilustrada com a semente que se lança, com o corpo que é sepultado. Só que este corpo é a semente. E aí, meus amados irmãos, se confundem as religiões. Por exemplo, no caso do Espiritismo, que diz que uma pessoa só já viveu em vários corpos aqui nesta terra. E a pergunta que fazemos para ele é a seguinte: se Deus fez apenas um casal e hoje tem 7 bilhões, significa o quê? Os espíritos se multiplicaram? Segundo, se uma pessoa já viveu em 7 corpos, 10 corpos, 20 corpos, na ressurreição, qual dos corpos vai ser o corpo dele? Vai sobrar corpos? Vai ter menos espírito e muitos corpos. Porém, a palavra de Deus nos diz que cada pessoa é responsável pela vida, pelo corpo, pela existência única desta terra. Ou seja, querido irmão, querida irmã, querido amigo, você que nos assiste pela televisão, saiba, você nunca foi ninguém antes e nunca vai ser ninguém depois. Você é você. Você que nasceu um dia, que está tendo esta única oportunidade de viver, um dia comparecerá diante de Deus para o julgamento. Portanto, quando Paulo pensa nesta maravilha da ressurreição, ele dá um brado e diz: ó morte, onde está a tua vitória?
Onde está o teu aguilhão que nos prendia? Morte, você foi derrotada, porque Jesus ressuscitou. Ele é a primícia, ele abriu o portal, e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Podemos ouvir glórias a Deus por isso? Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos também. E aí vamos para a quarta pergunta. Qual a importância da ressurreição para nós? Porque a vida cristã não é só teoria. A vida cristã não é só coisa para a cabeça. Mas em que isso implica? Em que isso influencia a minha vida? E aí o apóstolo Paulo, mais uma vez, ele usa a gloriosa inteligência do Espírito Santo para fazer 4 reflexões, para fazer 4 perguntas parecidas a estas que eu faço para o espírita ou para o católico, e assim cada um tem a sua pergunta própria. Paulo então faz 4 perguntas, que são 4 reflexões, versos 29 ao 57. A primeira pergunta de Paulo é a seguinte: se não existe ressurreição de mortos, por que vocês se batizam em favor dos mortos? Se morreu, acabou, por que vocês se batizam em favor deles? Esta era uma doutrina pagã da filosofia grega, mas que ainda na igreja estava sendo praticado por alguns que vieram para a igreja. Apesar de ser uma doutrina pagã, Paulo usa este gancho. É como se fosse hoje um purgatório. E Paulo diz: olha, quem já morreu, já selou o seu destino, você não pode mais fazer nada por ele. Nós não temos essa prática, mas vocês, por que se batizam em favor dos mortos? Se morreu, acabou. Se não tem ressurreição, para que vocês se batizam em favor deles? Segunda reflexão: se não haverá ressurreição, para que lutar em favor da fé? Olha o que ele diz no verso 31. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 15, verso 31. A partir do 30, verso 30. E nós, por que nos expomos também a perigos a toda hora? Eu mesmo morro todos os dias. Eu afirmo a cada um de vós que sois a minha glória, a minha alegria no Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso? De que me adianta os sacrifícios que eu fiz, as renúncias que eu faço? Para que vir para a igreja? Para que orar? Para que buscar a Deus, se não existe outra vida? E olha o que ele diz no verso 32. Que isso adianta? Se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos fazer como os hedonistas. Vamos fazer como quem não tem compromisso com Deus. Por que deixar de beber, de fumar, de jogar? Por que começar a viver uma vida de santidade, de agradar a Deus? Para que isso? Se morreu, acabou, para quê? E aí, a paulada da terceira conjectura: não vos enganeis, voltai à sobriedade. Lembrem-se, as más companhias corrompem os bons costumes. Tomem cuidado, porque Deus não se deixa escarnecer. Quem crê que tem juízo, que tem ressurreição, que vai comparecer diante de Deus, irá comparecer. Mas quem não acredita, quem acha que não existe, vai comparecer do mesmo jeito.
E aí ele diz: olha, vocês, meus irmãos, procurem viver uma vida condigna. Porque dizer que crê em Deus, que tem fé em Deus, mas vive praticando o que Satanás quer, está errado. Nós, os batistas, temos 5 princípios. Um deles é a Bíblia como única regra de fé e prática. É o único livro em que eu creio e eu ajo, eu pratico de acordo ao que está no livro. Ele é o meu manual. Mas o pastor disse: se está contra a Bíblia, é falso profeta, mentiroso. Mas teve um anjo que falou, é anjo diabólico. Se está contra a Bíblia, falou algo contrário à Bíblia, rejeite. Me lembro daquela irmã que chegou na escola dominical 11 horas da manhã, afoita, afobada. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu hoje, pastor? Que houve, irmã? Ontem à noite eu fui numa igreja, lá a igreja tal, assim, e lá, pastor, veio uma mulher com um filho que estava doente, e aquela mulher pediu à igreja, ao pastor que orasse. Ele ia orar, na hora que ele ia orar, pastor, ele teve uma revelação. É mesmo, irmão, que foi? Ele teve a revelação que não era para orar por aquele menino, porque antes do menino morrer, Jesus ia voltar. Pastor, quando ele disse isso, a igreja pegou fogo. Pastor, o senhor precisa ver o que aconteceu. Pastor, até agora eu estou arrepiada, porque olha, Jesus está voltando, pastor. Falei, irmã, é uma palavra bonita, pode ter emocionado a igreja, mas é uma palavra que está contrária à palavra de Deus. Ninguém sabe o dia nem a hora, irmã. Devemos estar preparados, porque pode ser hoje, mas também pode ser daqui a um ano, a 10, a 20. Não é o que o homem diz, é o que a palavra de Deus diz. 6 meses depois, aquela tal igreja estava sendo fechada, porque o tal líder estava vivendo em adultério com uma pessoa da própria igreja. Única regra de fé e de prática. E aí o apóstolo Paulo diz: se Cristo ressuscitou, se nós temos a convicção de que nós iremos ressuscitar, então é o seguinte: em primeiro lugar, a morte não pode mais ser um motivo de desespero. Não é um pulo no escuro. A esperança. Segundo, se morrermos por causa das perseguições que estão tendo aí e formos mortos, seremos privilegiados, porque descansaremos das fadigas do corpo, como está escrito em Apocalipse 14:13. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Sim, bem-aventurados, porque descansam das suas obras, das suas fadigas. Além disso, se morrermos, nós iremos ressuscitar primeiro do que os outros. E além disso, voltaremos na comitiva gloriosa com o Senhor Jesus para o grande julgamento. Nós já estaremos lá e viremos com o Senhor nos ares. Então, irmãos, ao invés de recuar, de retroceder, de apostatar, de ir para a ideologia humana, ao invés de deixar o Evangelho, vamos ficar firmes. Vamos ser constantes e abundantes para a glória do Senhor. Vem então a quinta pergunta: quando os mortos em Cristo vão ressuscitar? Sim, sabemos agora, pela palavra de Deus, que iremos ressuscitar, mas quando? Veja que ele escreve a carta, mas fazendo perguntas e dando respostas.
Quando iremos ressuscitar? Versos 20 ao 24. Primeiro vamos ressuscitar quando Cristo voltar. Quando Cristo vier nas nuvens, nós os que morremos em Cristo ressuscitaremos primeiro. Depois os que estivermos vivos seremos transformados neste corpo imortal e indestrutível. Quando isso vai acontecer? Será no momento, palavra do grego, no átomo, um elemento indivisível, um piscar de olhos. Quanto dura um piscar de olhos? Um momento. Portanto, querida igreja, nós precisamos estar preparados. O lema do cristão qual é, igreja? Jesus morreu ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. Vamos ser juntos? O lema da igreja: Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e voltará amanhã. Como servos de Deus, crendo na maravilhosa doutrina da ressurreição, que é a doutrina central da fé cristã, devemos saber, primeiro, o sacrifício foi aceito. Porque Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou a Jesus. Segundo, que a morte não é mais a última, não tem mais a última palavra. Temos esperança. Terceiro, que a morte não é simplesmente morrer, e que viver não é simplesmente viver. Ou seja, a morte não é o final de tudo. E viver aqui nesta terra não é apenas viver, como se diz, ao Deus dará sem compromisso. Deus espera que eu e você vivamos com compromisso com Ele. Então, nesta noite, nesta primeira parte, o nosso pensamento é estar firmes, firme de que Jesus morreu, ressuscitou, está vivo e voltará. Precisamos estar firmes nesta crença. Agora, na semana que vem, se Deus permitir, nós pensaremos sobre a segunda parte. Não apenas estar firmes, mas ser constantes. E o que quer dizer constante? Constante é inabalável, que não oscila. Firme tem a ver com o que eu creio, constante tem a ver com a minha prática. Lembramos do tempo. Você pode fazer o que quiser, dormir ou se matar e trabalhar, o tempo está passando, você não consegue segurar o tempo. O tempo é implacável, sim ou não, irmã Maria Virgínia? Do alto dos seus 80, membro fundadora da igreja. Olhando os 59 anos passados, esta menina era uma das nossas jovens aqui. E Deus a tem ajudado a permanecer firme nos caminhos do Senhor ao longo destes 59 anos. Hoje ela, com muita honra, falou esta semana, né, do preparo. Eu na verdade faltei, né? É 8h30. Isso não é vergonha, isso é um privilégio, porque estamos preparando a festa de 90. Ser constantes é ser inabalável, é ser imutável, é ser o mesmo sempre, ser persistente, é ser perseverante. Quando estamos dizendo que precisamos ser constantes, estamos relembrando que tem pessoas que vivem num eterno oscilar. Começa a orar, logo para. Começa a ler a Bíblia, esse ano a Bíblia toda. Primeiro mês já esqueceu. Agora eu vou ser fiel nos dízimos, não vou mais roubar a Deus. Qualquer coisinha, esqueceu. É gente que vive oscilante. Tiago diz: não pense o tal homem, a tal mulher, a tal pessoa que vai ser atendido por Deus. Essa pessoa é desprezível.
Constante é aquele que renova a sua força no Senhor, como diz a palavra. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E na outra semana, se Deus permitir, veremos a terceira e última parte, o abundar. Ou seja, além de ser firme, constante, ser transbordante. O que é abundar? Transbordar é exceder em número fixo previsto, é ir a mais e acima de um certo número ou medida. Quando estamos falando em ser abundantes, é fazer mais do que o acordado, e além do combinado, superar as expectativas. É o que é abundante não cessa, o que é abundante não acaba, o que é abundante tem, sobra e ainda ajuda os outros. Por isso, amados irmãos, quando olhamos para o nosso Brasil, com 33 milhões de pessoas que deixaram o Evangelho, porque se afastaram dos caminhos de Deus, a Lifeway, uma organização americana, fez uma pesquisa. Quais são as principais razões por que as pessoas deixam o Evangelho, deixam a igreja? Sabemos que muitos nunca se converteram. Tem outras razões, mas estas são algumas delas. 59% porque se mudaram de cidade, de endereço, tiveram problema no casamento, na família, alguma coisa mudou na situação de vida, deixaram a igreja. 37% porque tiveram descontentamento, decepção com os líderes. 19% estavam ocupados demais, não tinha mais tempo para Deus, para a igreja. 17% preocupados com a família, a casa, os problemas do dia a dia, também não tinham mais tempo, foram se afastando. Amanhã eu vou, depois eu vou, e quando viram, não estavam mais participando. 17% falta de exemplo dos outros cristãos, não viram Jesus na vida dos outros membros da igreja. E esse é o grande problema, tirar os olhos de Jesus para olhar pessoas. E 12% tiveram dificuldade de envolvimento, ou seja, não encontraram família, não encontraram acolhimento na igreja. Chegaram, mas permaneceram um peixe fora d'água. Tem pessoas que chegam na igreja, já começou, sai da igreja antes de terminar, não fala com ninguém, não tem convivência, não tem convívio, não tem liga, sai da igreja. Quem vai visitar? Hoje mesmo conversei com um. Saí, nunca ninguém foi me visitar. Este ano estamos, no nome de Jesus, fazendo um propósito de ir em busca daqueles que se afastaram. Como abundar resgatando outros? Como é que eu posso ficar firme, constante e ainda resgatando outros? Que Deus nos ajude a ser um instrumento, uma vida, uma pessoa com quem Ele possa contar hoje e sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Deus nos abençoe. Curva a sua fronte. Nestes dias de desespero, incerteza no medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito,
que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto foi viver e voltará. Creio em Ti. Nossa fé não seja um hino, ou apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto vive e voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito